Bom dia, gente. Que alegria estar aqui com vocês nessa manhã maravilhosa de louvarmos a esse Deus tão lindo, tão maravilhoso. E eu queria aproveitar e conhecer você que está aqui nos visitando pela primeira vez. Você que está aqui pela primeira vez nos visitando, você pode levantar tua mão assim para a gente ver? Olha só, você pode se colocar de pé para a gente poder te cumprimentar, te dar as boas-vindas. Se coloque de pé. Você que está em volta dessa pessoa, dê as boas-vindas para ela. Seja muito bem-vindo à Igreja Refúgio. É uma alegria muito grande te receber aqui. Que Deus te abençoe muito nesse tempo. Espero que já esteja te abençoando demais. Amém? Que delícia, que bom. Sinta-se em casa, muito bem-vindo. Saiba que você é resposta de oração. Temos orado para que o Senhor e a agenda dele se cumpra aqui. Então sabemos que a tua vinda neste lugar já estava na agenda de Deus e a gente se alegra muito por isso. Amém? Hoje é um domingo tão especial, né, gente? Domingo de batismo. É um domingo que eu não sei quanto a você, mas eu me emociono demais, eu vibro demais. É muito lindo ver essa confissão dos irmãos publicamente dizendo: olha só, o poder do Senhor, do Espírito Santo, de regeneração me tocou, me transformou, e eu quero publicamente demonstrar aquilo que já aconteceu no meu interior, de maneira assim, expondo que um velho homem morreu e que nasce, que surge um novo homem. E é sempre um motivo de muita alegria para nós esse dia. Amém? Para você também? Glória a Deus. Gente, como digo, e o pastor Edu falou, nós estamos num tempo de avivamento, um tempo muito precioso. O Aviva acabou de acontecer. O G falou, né? A carcaça sente um pouco, mas o espírito é renovado. E aquilo que é feito no espírito é eterno, e aquilo que gera no corpo a gente descansa e vai embora, e o que fica é o duradouro, é o que perdura, é o que a gente busca. E nessas horas é o que a gente percebe o quanto a gente é espiritual, não é? A gente, nesses momentos de aviva, de intensidade, a gente faz tão bem. É uma coisa que é tão boa, que você fala assim: eu nasci para isso, eu nasci para viver isso, eu nasci para experimentar isso. E é nessas horas que a gente vê o quão espiritual a gente é. E a nossa carne às vezes sente, mas a gente dorme, a gente descansa e passa, mas aquilo que o Espírito promove perdura. Amém? E falando nisso, existe uma parábola que ela é uma parábola incrível para nós estarmos sendo ministrados pós um momento de tanto que o Senhor derramou nas nossas vidas. No último dia do Aviva, eu estou fazendo o meu devocional no livro de Mateus, e aí o Senhor então trouxe, era o dia dessa palavra, e eu desci lá de casa, eu faço meu devocional no quarto, lá em cima. Meu marido preparou um cantinho muito especial para mim, a coisa mais linda, para eu ter o meu tempo com o Senhor. Então eu nem saio de dentro do meu quarto, porque eu já entendi uma coisa. Como mulher, como dona de casa, se eu levantar e sair, eu não consigo mais, porque aí você começa a ver tudo que precisa fazer na casa, tudo que está fora do lugar, tudo que precisa acontecer. Parece que aí eu saio do meu quarto e começa uma outra realidade. Então, eu tenho um cantinho ali, uma mesinha num lugar muito especial, aonde eu consigo ter esse tempo antes de sair e encarar o dia, que é muito, muito, muito bom. E aliás, eu até dou essa dica para você que pode. Eu tenho o costume de fazer assim, lá em casa, todo mundo vai deitar, eu sou sempre a última.
E eu aproveito esse momento para colocar a minha casa no lugar das coisinhas que ficaram fora do lugar. Então eu vou, coloco as almofadas, as coisinhas, se tem uma loucinha, eu lavo a loucinha, se tem as coisas fora do lugar, eu vou lá, coloco no lugar. Aí eu dou aquela olhada geral assim, aí eu penso, meu marido vai acordar, o lugar de devocional dele não é dentro do quarto, então ele vai conseguir sair do quarto e encontrar uma casa toda em ordem e ele vai poder curtir essa organização para ter o tempo dele com o Senhor o devocional. Enquanto isso, eu estou no meu quarto tranquila, sabendo também que as coisas estão em ordem para o dia começar. Isso é maravilhoso, tem sido muito bom poder viver essa rotina assim lá em casa. As crianças também sabem, quando tem cobertor em cima do sofá, alguma coisa, eles já saem dobrando, o sapato fora do lugar, todo mundo já leva para o quarto. Então é muito gostoso poder amanhecer numa casa toda em ordem para a gente prosseguir o dia. Então fica a dica aí de algo que tem funcionado bem lá em casa, para que a gente possa ter mais tempo na presença do Senhor. Amém? Então, queria pedir para vocês abrirem em Mateus, no capítulo 13. É uma passagem muito conhecida. Mas ela é muito poderosa, muito poderosa. E ela tem tudo a ver com o nosso momento, o momento que nós estamos passando agora, pós a viva. Se você pudesse colocar de pé em reverência à palavra, esse é o tema central, o texto central dessa manhã. Então, seria muito bom se você pudesse se reverenciar a palavra de Deus. Mateus capítulo 13 diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou no barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela em terreno pedregoso, aonde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós vamos continuar o texto, mas eu quero parar aqui agora. Vamos orar? Senhor, Pai, temos já o costume de orarmos nessa casa dizendo que nós queremos e desejamos ser uma boa terra, uma terra afofada. E é essa minha oração nessa manhã, juntamente aos meus irmãos, que possamos ser encontrados como essa boa terra, que a sua semente, a semente da tua palavra, ela possa vir e que possa cair num lugar seguro para que ela brote, para que ela cresça e para que ela frutifique. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Pode se sentar. É muito interessante aqui, porque fala Jesus na casa de Pedro. Ele então está ali, Cafarnaum, Mar da Galileia. E ele sai da casa, de frente ali ao mar, e tem uma multidão. E a palavra de Deus diz que quando ele saiu, ele se assentou-se ali no versículo 1, à beira-mar, reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou no barco. Então ele teve que entrar no barco, ele teve que entrar nas águas para poder ter uma visão geral da multidão e para manter até uma certa distância ali para conseguir falar aquilo que ele tinha para dizer para aquele povo.
E é muito interessante isso, porque Jesus então se afasta, começa a falar com as pessoas ali, com a multidão, e ele fala por parábola. E a parábola que ele decide usar ali, que naquela época muitas pessoas decidiam, quando elas queriam ensinar alguma coisa, contar uma parábola, algo que tivesse no cotidiano daquelas pessoas. E a agricultura ali era algo muito real na vivência daquele povo. O povo vivia de agricultura. Então, quando Jesus traz uma parábola, fazendo um paralelo, ali era algo que ele queria explicar alguma coisa. Mas é muito interessante, porque quando ele termina a parábola, ele diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. E aí, continua então. E esse diálogo é interessante, porque quando ele termina, e ele diz isso: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E no versículo 10 diz assim: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, a este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele se cumprem a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas infelizmente, os olhos de vocês, porque veem, mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Então, prestem atenção. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quando a semente que caiu em espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufoca, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que cai em terra boa, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Então aqui, Jesus, de uma maneira muito profunda, chama os teus discípulos. Na verdade, os discípulos chamam Jesus e fala assim: Jesus,
por que você prefere falar em parábolas? Por que você está falando com essa multidão assim? E aqui então a gente começa a entender, em alguns momentos da palavra de Deus, a gente começa a entender que existe dentro da mesma fala dois diálogos de Jesus. Existe a multidão e existem os discípulos. É muito interessante porque ele pode falar a mesma coisa para dois grupos que no começo eles estavam juntos e por alguns instantes os discípulos foi multidão. Mas a palavra do mestre entrou e encontrou um lugar em corações que foram sendo despertos, e essas pessoas despertas, porque acolheram a palavra, elas se tornaram discípulos. E é muito interessante porque existe uma linha teológica, que é uma linha teológica dentro dessa parábola, da qual eu não concordo. Existe uma linha teológica que diz que a condição do solo é uma condição já pré-estabelecida e que não tem muito o que fazer. Existem alguns teólogos que, quando falam dessa passagem e dessa parábola, ela fala de uma realidade de corações diferentes. Mas é muito interessante porque quando Jesus, ele fala assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ali ele já fala assim, fiquem atentos. Preste atenção. Dentro da linha teológica da qual eu acredito, Jesus, ele não predestina um solo árido e um coração árido. Existe um caminho e uma forma e um jeito de nós recebermos a palavra do Senhor e frutificarmos nela. Eu gostaria de abrir em Tiago, capítulo 1. Vamos ler junto aqui no telão. Tiago 1, a partir do versículo 18 ao versículo 22, diz assim. Olha isso. Olha como, antes de nós lermos, eu sempre entendo que a palavra do Senhor é lançada. O mover do Espírito Santo é o que gera a transformação. Aquele que vem e se move. Eu sempre entendo que o trabalhar do Senhor é um trabalho mútuo daquele que derrama e daquele que recebe. Sem o mover dele não tem como. Se ele não lança a semente, não tem como. Existe então um encontro. E aqui em Tiago eu vejo muito isso, porque começa dizendo daquilo que ele gera. Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos, aí vem a nossa parte, para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Próximo. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se. Aí aqui, depende de mim. Aí aqui é eu, na minha vontade, naquilo que eu posso fazer. Ele fala assim, portanto, não fala o Senhor te livrará, mas ele fala assim, livram-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem, requer a mim, humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então aqui
fala de como frutificarmos. Aqui fala, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ele vai além aqui, porque aqui ele fala, ouça, mas depois de ouvir, o que é necessário? Praticar. Não apenas ouvinte, enganando a vocês mesmos. Começa com a palavra, mas cabe a nós acolher a palavra. Então, quando nós olhamos aqui, a primeira condição que fala dessa semente que é plantada à beira do caminho, num lugar árido. A beira do caminho é um lugar tão seco, tão difícil, que não tem como. E ela fica ali por cima, ela não consegue penetrar, não existe preparo nenhum. A gente tem que entender que todas as condições daquela terra está falando sobre a condição de corações. E está dizendo que esse lugar, esse tipo de solo, ele é tão vulnerável, ele é tão árido, que a palavra vem, a palavra ela é exposta, mas o inimigo, ele levanta, ele vai lá e com facilidade, ele rouba. Porque ela nem foi acolhida, não dá nem para dizer que ela foi acolhida. No versículo 20 fala de um outro tipo de solo, que é o rochoso, pedregoso, que também no início diz que ela é até aceita com alegria, mas não tem como sustentar. No versículo 20, então, vamos ler, diz assim: quando a semente que caiu no terreno é pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Amados, é tão profundo isso. No Aviva, nós falamos de que é tempo de nós amadurecermos. E esse momento e essa ilustração que Jesus fala é exatamente sobre isso. O quanto a gente realmente é provado na nossa fé, na nossa profundidade, o quanto a gente é crente raiz no momento da provação. Porque muitos no momento da provação, eles não conseguem permanecer. Acolhem a palavra e diz glória a Deus, aleluia, até com alegria dentro do templo, mas quando sai daqui e chega o momento e o dia da provação, desistem, não tem raiz. É muito interessante, esses dias, pastor Valdir nos ministrou em Abacuque 3, e o profeta faz uma declaração tremenda, em Abacuque 3, versículo 17 ao 19, é sobre isso, é sobre um coração como o coração do profeta Abacuque, que nós estamos e que Jesus está falando que falta raiz. Diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras,
Mesmo falhando a safra de azeites, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso, amados, é quando é fundamentado. A capacidade que o profeta conseguiu fazer, tamanha declaração, dizendo, mesmo em meio a circunstâncias adversas, a minha força está no Senhor. É exatamente esse tipo de coração que não conseguiu com profundidade acolher. Gera uma alegria momentânea, aonde você pode receber um Jesus vai, e você amém. Jesus pode, e você diz amém. E você vai ter, e você diz amém. Mas no dia da adversidade você olha e fala, não era o que eu pensei. Eu achei que ele só estaria para me servir. Eu imaginei que ele estaria aqui só para me dar. Mas agora eu estou vendo que existem adversidades. Não. É exatamente esse tipo de coração que Jesus revela aqui. E aí vem o próximo, que fala dos espinhos. E ele diz assim, quanto à semente, no versículo 22, quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Não tem como frutificar. Essa alegoria se fala de algo espiritual. Essa frutificação, ela é espiritual. Esse papo aqui, ele é todo espiritual. É uma conversa sobre frutificar no espírito. E Jesus então olha e fala assim, aqueles que estão preocupados, ansiosos, que estão gastando toda a tua energia com as riquezas daqui, angustiado com as coisas terrenas e conquistas terrenas, não tem como frutificar. A valorização, a fascinação daquilo que é externo é tão maior que não há como penetrar, deixar morrer aquela semente para germinar e para que ela cresça. Não há tempo de viver esse processo, porque os olhares, porque o coração está voltado para tudo que é terreno, para tudo que é externo. Como frutificar dessa maneira? Quando a semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra. Mas a preocupação é um coração que está sempre preocupado com aqui, com agora, com as coisas momentâneas, terrenas, com o dinheiro. E o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. Eu acho tão tremendo isso, amados. Queridos, se estamos aqui, precisamos entender algo. Não somos mais multidão, somos discípulos, amém? Se somos discípulos, o Senhor nos deu ouvido para ouvir. Se somos discípulos, o Senhor nos deu os olhos para ver. Se somos discípulos, estamos entendendo o que o Mestre está falando. Amém? Vocês estão entendendo? Você está entendendo mesmo?
Você entende que se você está entendendo, você é discípulo? Olha que privilégio. Em primeiro lugar, olha que bênção e que privilégio nós temos de sermos discípulos do Senhor Jesus. De entendermos, assim como Jesus, em outro dado momento, ele dá uma palavra dura e a multidão vai indo embora. A multidão não suporta a verdade da revelação que Jesus traz do próprio coração do povo. Porque Jesus, ele é mestre, ele é perito em revelar corações. E dado um momento, Jesus então traz a revelação para o povo daquilo que ele é e a multidão não suporta e a multidão sai. E ficam apenas os discípulos. E Jesus olha para os discípulos e diz assim, olha só, e vocês? Vocês não vão embora? O que vocês vão fazer depois dessa? E é um momento glorioso onde Pedrão, ele olha para Jesus e fala assim, Jesus, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu acho tão maravilhosa essa resposta. Eu acho tão incrível a profundidade dessa resposta, onde Pedro fala assim, Senhor, eu não tenho um outro lugar. Não existe lugar melhor para eu estar. Foi duro? Pode ser. É difícil? Não, é verdade. Não é fácil, amados. Mas Pedro, o apóstolo Pedro, ali caminhando com Cristo, ele olha para Cristo e fala, para onde? Não há saída de vida. Não existe lugar melhor. Cristo, Jesus amado, meu mestre, do que estar aqui? Para onde nós iremos se só a tua palavra é palavra de vida eterna? E nós, como discípulos, temos que receber essa realidade e falar, uau, Senhor. Porque é incrível. Continua, amados. Eu queria poder ter tempo de ler todas as parábolas seguintes, porque tem algo maravilhoso. Acho que um dia a gente tem que fazer uma série de parábolas, para a gente poder esmiuçar cada parábola. Eu estava pensando nisso. O que vocês acham? Boa ideia? Mas a próxima parábola, a gente já vai voltar no último ali da terra frutífera, mas ela é interessante demais porque é a parábola do joio e do trigo. E continua Jesus falando com essa alegoria dos agricultores. E fala então que um homem foi ao campo plantar, eu não vou ler a gente precisa terminar rápido, tem batismo hoje. E fala que o homem foi ao campo plantar trigo, e no meio da noite veio o inimigo e derramou ali umas sementes de joio. E aí começou a crescer o trigo e o joio apareceu. E vieram e disseram assim, olha só, para o agricultor, tem joio no meio, o que nós vamos fazer com esse joio? Aí ele fala assim, vamos esperar crescer tudo. E é muito interessante porque até dado um momento do crescimento do joio e do trigo, eles são muito semelhantes. Eles são muito parecidos, você se confunde demais. Mas amados, no momento que o trigo amadurece, o trigo ele se curva. Eu não sei se você sabe disso. Existe um peso, porque o trigo está ali na ponta, o grão do trigo está na ponta do trigo, e quando ele amadurece, ele cresce. E quando ele está maduro e pronto para a colheita, ele se prostra. E o joio não. E ali é muito fácil cortar e tirar fora o joio do trigo.
E a parábola, ela vai falar sobre o reino dos céus e aqueles que alcançarão esse lugar. A parábola, então, continua e as próximas falando do grande dia, aonde o joio será separado do trigo. O grande dia irá chegar. Todos podem parentar, serem iguais. Mas chegará um dia que só os verdadeiros se dobrarão. Só os verdadeiros se curvarão. E esses, amados, são aqueles que têm a terra pronta, afofada, que têm o ouvido para ouvir, ouviu, que teve a boca para falar e falou, que teve o joelho para se curvar e se curvou, que teve a língua para confessar e confessou. Esses serão aqueles que frutificarão. Então, no último aqui, versículo diz: e quanto a semente que caiu em boa terra, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra e a entende, e a acolhe, e a recebe, compreende, entende. Sabe, essa compreensão é uma compreensão no sentido assim, eu compreendo, eu entendo e eu acolho para mim. Porque ouvir e não ouvir é aquele que, sabe, entra por um ouvido e sai pelo outro. Sabe quando você está conversando com alguém, que você olha para a cara da pessoa e você sabe que ela não está acolhendo? É exatamente aquela experiência que você fala assim, meu Deus, eu estou falando com a parede? Porque não existe um coração receptivo àquilo. Não existe um coração acolhedor. Existe uma rebeldia ali. Que por mais que você esteja falando a pessoa, ela se coloca numa posição de não ouvir. E não é que ela não ouve, ela ouve, mas ela não ouve. Por quê? Porque ela não acolhe. No discipulado é incrível isso. É notório quando nós estamos no discipulado e você percebe um discípulo acolhendo aquilo. E você, sabe quando eu percebo? Você está falando com a pessoa e o olho dela está assim, ó. Porque ela já está completamente armada, ela não está receptiva, não existe uma humildade ali de ouvir, de acolher, mas ela está lá, ó, você vê que a mente dela está a mil e ela não está recebendo nada. Ela ouve, mas ela não acolhe, ela não recebe, ela não valoriza. E Jesus estava dizendo exatamente isso na multidão. Tem muita gente aqui interessado, sabe o quê? Não está interessado no que eu tenho para falar. Não está interessado nos meus ensinamentos, não está interessado nos mandamentos, não está interessado na transformação, só está interessado num toque. A multidão chegava para ser tocada, a multidão chegava para ser curado. Lembra dos 9 leprosos, dos 10, que só um volta? É exatamente o retrato dessa multidão. Era muita gente, mas quase ninguém acolhendo em seu coração aquilo que Jesus queria ensinar, promover e fazer para que solos ali frutificassem. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Vocês estão tendo ouvidos para ouvir? Glória a Deus por isso. Se vocês estão ouvindo, se vocês estão acolhendo, certamente o teu solo irá florescer. Tua vida irá florescer. Sabe por quê, amados? Não tem como. Não existe a menor possibilidade de nós acolhermos a palavra de Deus, de nós recebermos a palavra de Deus e da nossa vida não ser transformada. Não existe a menor possibilidade de nós não florescermos, de não melhorar.
Aí agora aqui, não é promessa tola e vã, não é o neopentecostalismo vindo, não, amados, aqui é que frutificar é bênção. A frutificação significa que você entrou no propósito da qual você foi feito para ser. Isso é bênção demais. Quando a gente floresce, quando a gente frutifica, quando a gente dá fruto, significa que de nós sai vida. De nós sai daquilo que o Senhor derrama em nós, através de nós, como Ele que é o cefeiro, como Ele como irmão mais velho, quando Ele nos conecta na ceifa, que o Espírito Santo tem liberdade, não tem como não sair vida da gente. A vida em nós, que emana através de nós, e isso é florescer. Isso é frutificar, isso é crescer, isso é amadurecer, isso é ser trigo. Glória a Deus, isso é fazer sentido, amados, porque eu fico imaginando, meu Deus, que frustração. Você viver na igreja, você passar a tua vida na igreja e ser joio. Misericórdia, misericórdia. Sabe, amados, essa palavra diz isso. Que por muito tempo os dois têm a mesma característica, a mesma cara e que parece que é tudo trigo. Mas que o nosso coração possa queimar. Assim como o Tiago diz, Senhor, eu acolho, eu recebo a tua palavra no meu coração. Que a tua palavra, Jesus, seja direção para a minha vida. Eu decido largar todo e abandonar com o mover do teu Santo Espírito, me fortalecendo. Eu abandono toda a maldade, todo o caminho torpe que outrora eu vivia. Eu acolho, Senhor, a tua palavra no meu coração. E eu quero, Senhor, florescer, frutificar a 30, 60, 100 por um. Assim como o Senhor quiser. Eu quero ser essa terra fofa, eu quero ser essa terra mexida, eu quero ser essa terra pronta para que as sementes da tua palavra caiam em mim e que crie e que gere raiz. Falando nisso, amados, eu não sei se você sabe, mas tudo isso só é possível pelo conhecimento da palavra de Deus. Nós sabemos que o nosso pastor, no ano passado, começo do ano passado, o Senhor falou fortemente ao coração dele. Ele fez um período de vir orar às 5 da manhã aqui na igreja, às 5 e pouco da manhã. Nas madrugadas aqui. E durante esse tempo de oração e busca, o Senhor falou fortemente ao coração do G, dizendo que ele precisava fundamentar a igreja. Trazer fundamentos de fé de maneira clara. Que todos pudessem entender, que todos pudessem se aprofundar. Então, meus amados, está lá a EBO. Ele montou uma escola bíblica online para que não pudesse ter nenhum tipo de desculpa do tipo, eu não posso ir, esse horário não dá, eu tenho meus filhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Para que não houvesse nenhum tipo de desculpa, ele então decidiu fazer essa aula online de fundamentos de fé. Porque o Senhor falou com ele de que a igreja, nós como igreja, a igreja brasileira, a igreja do modo geral, as comunidades principalmente, é muito expert de vir aqui e ministrar como nós devemos viver, segundo a palavra de Deus. Que é maravilhoso, é ótimo. Nós precisamos entender isso. Mas, de alguma maneira, nós, nesse caminho, demos tanta importância para isso que nós paramos de falar de fundamentos, que é como nós devemos crer.
fundamentar a nossa fé. Isso significa criar raiz profunda, com profundidade. Sabe aquela parábola que fala do vento que vem sobre a casa e que ela permanece no lugar? Sabe a parábola da semeadura que fala que tem que cair em terra fofa? É exatamente isso, só é possível quando a nossa fé é fundamentada na palavra de Deus. Quando nós entendemos exatamente sobre o que é essa fé que a gente professa. Nós estamos em que aula já? Online? Colocada? 17? Gente, já tem disponível 17 aulas. Eu não sei se você está acessando a isso, já está no nosso canal do YouTube. E por favor, se você quer ser uma terra fofa, se você quer ser uma boa terra, fundamente a tua fé. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Eu fico muito feliz com essa igreja, porque aqui, gente, é só terra boa. É só terra fofa. Pensa num povo que quer, que busca, que tem cada dia mais valorizado as coisas do Senhor. E a gente se alegra muito com isso. Muito, demais da conta. Porque nós sabemos que irá florescer. Nós sabemos que irá florescer. Amém? Eu quero chamar aqui o grupo de louvor para estar aqui conosco, ministrando o nosso coração. E você, meu amado, que acolhe essa palavra no teu coração com alegria, dizendo: Senhor, eu quero ser essa terra. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que ouviu essa palavra e fez sentido, coloque-se de pé para nós orarmos. Aleluia. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento. Para nós fazermos uma oração. É tão lindo, amados, que Jesus, ele fala assim: muitos profetas gostariam de ver o que vocês estão vendo, ouvir o que vocês estão ouvindo, e não puderam, porque eles estavam em momento diferente da história. Mas nós, através dos evangelhos, estamos já num momento aonde a gente consegue contemplar através da palavra de Deus, naquilo que os profetas, eles tinham de impressão que iria acontecer. Hoje nós já temos de constatação. Olha só o privilégio que nós temos, aonde a gente tem enxergado com os nossos olhos a palavra do Senhor sendo cumprida, uma a uma. Grandes profetas como o Abacuque, que faz aquela proclamação. Ele tinha impressões daquilo que estaria por vir. Mas, amados, a gente já comprovou. Os nossos olhos já viram. Nossos ouvidos já ouviram. Nós estamos vivendo numa época da dispensação da graça, onde o Espírito Santo de Deus já está entre nós, onde temos o privilégio, assim como o Digo disse, de sermos a casa e habitação de Deus, aonde temos o privilégio, através da palavra, de saber que mais de 500 testemunhas viram o Cristo glorificado. Ele morreu, ele ressuscitou, foi cumprido as promessas todas, e hoje estamos nós aqui, uma igreja viva, uma igreja que assumiu esse lugar, amados, na história, aonde os nossos olhos têm visto tantas promessas do Senhor e da palavra do Senhor sendo
sendo cumpridas. Tamanho é o nosso privilégio nessa história escrita por Deus. Existe uma história escrita pelo Senhor e Ele nos chama a participar dessa história. Que coisa maravilhosa, que privilégio é esse, amados? E Ele deixa essa instrução falando: preste atenção no teu coração. Preste atenção. Tem aquela multidão que sempre vai ser multidão, mas tem os meus discípulos que têm ouvidos para ouvir e ouve, que têm olhos para enxergar e veem. Oh Deus, que possamos nos encontrar como discípulos teus nesse dia. Eu não sei se porventura tem alguém aqui nessa manhã que nunca fez uma oração ou que quer renovar hoje essa oração porque fez sem um entendimento certo, confessando Jesus como Senhor e falando: Senhor, eu quero acolhê-lo na minha vida. Eu quero ser terra fofa, eu quero ser terra fértil, eu quero ser conhecido como um discípulo de Jesus. Eu não quero ser multidão, mas eu quero ser discípulo. Eu acolho o senhorio de Jesus. Eu quero ser trigo, que vou me prostrar, que eu me rendo diante do Senhor, confessando o Senhor como o Senhor da minha vida. Amado, se porventura você está aqui e você nunca fez uma oração assim, eu quero te dizer que essa oração será, sem dúvida alguma, a oração mais importante da tua vida. A oração onde você fala assim: Jesus, eu quero ser discípulo. Jesus, eu quero ser essa terra, eu quero acolher a tua palavra, e eu quero que a tua palavra entre, e eu quero que a tua palavra me transforma, eu quero que a tua palavra me lave de todo o meu pecado, de todo o jeito errado que eu vivi até agora. Eu preciso do Senhor para o Senhor consertar a minha vida, a minha mente, o meu coração. Eu quero acolher o teu senhorio para a minha vida. Se tem alguém aqui assim nessa manhã, eu sei que muitos, a grande maioria, já levantou a mão um dia, já fez essa oração um dia, mas eu não posso sair daqui sem te perguntar e sem te dar essa oportunidade, porque de verdade, eu e o G tivemos um pastor na nossa adolescência e ele dizia assim: é só um caso de vida ou morte, é só um caso de vida ou morte essa oração. Você não sabe, meu amado, como é que você vai sair daqui hoje, o que vai acontecer durante essa semana. Tudo que você tem é o agora para decidir. Se o teu coração está batendo mais forte, se você quer renovar a tua aliança com Jesus, com entendimento renovado, essa também é uma oportunidade. Tem alguém aqui que quer fazer essa oração? Levanta a sua mão aonde você está. Amém, amém. Tem mais alguém aqui que queira fazer? Amém. Tem mais alguém que queira fazer essa oração? Meu amado, não desperdice essa oportunidade. Eu não estou aqui para ficar insistindo, porque você que tem que querer. O Senhor é assim. Mas se você quer, você que levantou a tua mão, vem aqui, eu quero fazer uma oração por você. Vem aqui, ó, na frente. Eu quero fazer uma oração com vocês. Aleluia. Amém. 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 Venham aqui, dá tempo. Se você ainda não fez essa oração, se você quer renovar essa oração diante do Senhor, se você quer dizer no mundo espiritual: Senhor, eu quero acolher isso, essa palavra, transforma, Senhor, o meu coração. Eu quero ser discípulo, eu não quero ser multidão. Se você sente no teu coração, você fala assim: meu Deus, eu já estou tanto tempo na igreja, mas eu estou sentindo que eu preciso renovar isso. Vem aqui, meu amado, não perca essa oportunidade. Oh, aleluia, aleluia.
Eu sinto que tem mais gente. Mas amém. Você que está aqui na frente, coloca a mão no teu coração. Isso. Repete comigo assim essa oração. Fala assim: Senhor Jesus, nesse dia eu abro o meu coração para o Senhor. Faça dele uma terra boa, propícia, pronta para receber das tuas sementes, da tua palavra, do teu toque. Senhor Jesus, me lava com teu sangue, purificando a minha mente, os meus pensamentos. Diz assim: Senhor, perdoa os meus pecados, me ajuda a romper com os meus vícios, com aquilo que até hoje tem me mantido longe do Senhor. Repete. Eu te peço nessa manhã que o Senhor venha e tome o teu lugar. Eu te confesso como Senhor. Eu me coloco como servo. Que a tua palavra seja instrução para mim. Que eu possa prosseguir no teu caminho, aonde a tua palavra diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai se não for através do Senhor. Então nessa manhã eu confesso e eu abro mão de todos os deuses, de todas as crenças que eu achava que poderia levar até Deus Pai, entendendo que é somente, unicamente através de Jesus. Oh Jesus, toma o teu lugar no meu coração. Amados, agora eu quero orar por vocês. Mantenha os teus olhos fechados. Senhor, eu quero orar pelos meus queridos aqui. O Senhor conhece, Pai, a aflição. O Senhor conhece aqueles que estão aqui renovando uma aliança com o Senhor, porque entendem a necessidade disso. Se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, perdoa se eu me desviei, perdoa-me se eu me enfraqueci, perdoa-me se de repente a tua palavra não encontrou uma terra fértil, mas eu me reposiciono nessa manhã dizendo: eu quero, e eu te confesso. Tem aqueles aqui também, Senhor, que estão pela primeira vez abrindo a sua vida e o seu coração para te receber. Mas todos aqui, Senhor, com um coração receptível ao teu poder, à tua palavra e à tua manifestação. Abençoa-os, Deus. Abençoa-os, Pai, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Derrama do teu amor, revela a tua grandeza, revela o teu poder. Pai, que eles tenham ouvidos e ouçam a tua voz. Abre, Senhor, os ouvidos espirituais deles. Fortaleça o interior de cada um, para que o inimigo não venha, Senhor, e roube toda a semente que foi plantada aqui. Que não caia, Senhor, no meio de pedras, que os espinhos não possam abafar, mas que caia em terra boa, para que frutifique em nome de Jesus, e que possamos em breve testemunhar a frutificação, o florescer de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém.